este daqui. Uma visita de outro plano para minha bebê. Olá, assombrados, Ana Matheus e família completa. Como vão? Eu espero que bem. Acompanho o canal desde 2015 assiduamente. Sou membro há um certo tempo e esse é o meu segundo relato. O primeiro foi sobre uma suposta visita do chupa-cabras, uma experiência muito louca que eu tive na infância. Será que eu já contei? Bom, vou tentar contextualizar a situação de maneira compacta, dividida em 4 partes, mas sem deixar nenhum detalhe passar. Antes de mais nada, acho linda a maneira que vocês empreendem e construíram uma comunidade de amor em torno do trabalho de vocês. E apesar de qualquer coisa, vejo como vocês se esforçam para continuar entregando o melhor sempre, de maneira consistente. Parabéns, muito obrigada! Ainda mais com 2 crianças. Deve ser eita atrás de eita. Mas vocês são demais, sinto que os conheço. Muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijão. Então vamos lá. Parte 1. Histórico mediúnico na infância. Vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 25 anos atualmente, sou formada em uma área que envolve arte, atuo em uma grande multinacional e sou casada com o meu primeiro namorado, que, assim como eu, não se identifica com religião alguma. Acreditamos na ciência, no poder do bem e da fé, coisas que são difíceis de serem rotuladas, sabe? Mas que precisam ser postas em prática constantemente. Eu venho de uma família dividida em 3 religiões. Temos uma parte católica, a outra protestante e uma pequena parte espírita. Minha mãe sempre me obrigou a frequentar a igreja protestante e eu não me opunha pelo fato de ser, na época, o lazer da minha família. Imagina, né? Uma mãe solo com 2 filhas para sustentar, recém-chegada à cidade grande, né? Eu vejo esse período da nossa vida como um momento em que a minha mãe precisava do apoio de alguém. E ela encontrou isso na igreja, apesar de eu detestar ir para lá. Na minha primeira infância, até os 4 anos, antes do divórcio e da mudança para a cidade grande, a parte espírita da família sempre relembrava episódios em que eu parecia estar em contato com seres de outro plano. Mas, para ser sincera, eu só me recordo de sentir um turbilhão de presenças na minha casa e ter medo de ficar um segundo sequer em qualquer cômodo da nossa casa. Isso aconteceu até o momento em que fiz um tratamento espiritual com um círculo de oração na minha casa, tornando essas sensações não só mais leves, como também não sendo incômodas. Eu apenas sentia, presenciava, mas não me sentia abalada com isso. Parte 2. Maternidade e vida adulta. Saí da casa da minha mãe aos 20 anos. Vivemos por muito tempo em um cabo de guerra, do qual ela não tinha interesse em sair. E nem mesmo a depressão a permitiu fazer isso. Ela não queria minha ajuda e não aceitava que, de fato, eu já havia crescido e encontrado um companheiro. O meu primeiro e atual companheiro. Ela queria que aquela dinâmica só nós duas fosse eterna. Eu cuidando dela como filha e ela me retalhando por estar doente e ser minha mãe. Bom, a minha saída de lá a deixou bem abalada. Acabou desenvolvendo um câncer e durante o tratamento intensivo e muita reflexão, ela pôde enxergar o quão destrutiva era a nossa relação. Hoje ela está curada do câncer, ainda com depressão, mas em constante melhora. A minha mudança de estado ocorreu em 2018. Eu vim para me especializar na minha área depois de namorar à distância por 2 anos. É, isso, depois namorar à distância por 2 anos. Pudemos, eu e o. Os nomes estão. Tá, os nomes são fictícios, tá? Pudemos eu e o Sebastian, nome fictício do meu marido, morar juntos enquanto nos especializávamos nas nossas áreas e trabalhávamos muito. Ambos acordavam às 5h30 da manhã e só chegávamos em casa às 8h30 da noite. Final de semana, estudando. Eis que em 2019 eu engravido.
mesmo me cuidando e estando em um período do ciclo em que a fecundação é quase nula, aconteceu. Minha doce Bela, nomes todos fictícios, ok? Minha doce Bela nasceu em 2020. O bebê mais lindo e esperto que os meus olhos já viram. A minha gravidez merece um relato, tá? Pois ela venceu muitas situações impossíveis e eu previ muitas das coisas que aconteceram, inclusive o sexo do bebê. No momento em que eu soube que eu estava grávida, eu já sabia que eu receberia a minha menina e afirmava isso a todo mundo. Imagina se eu tivesse errado, né? Foi assim uma certeza que eu não sabia de onde vinha. Bom, quando a Bela tinha 6 meses de idade, me consultei com um astrólogo holístico, que durante a leitura do meu mapa destacou a história da minha mediunidade, insistindo que os meus guias estavam cobrando o meu trabalho espiritual, algo que tenho muito medo de desenvolver. Eu não sei nem por onde começar ou onde ir, o que fazer, mas ele foi enfático. Seus guias espirituais exigem o seu trabalho. Comece com mais caridade, como for, mas comece, né? Eu sigo na caridade, mas no âmbito espiritual continuo estagnada, além da minha forte conexão com Deus e o bem. O mais engraçado é que ao ler o mapa da Bela, muito parecido com o meu, ele ressaltou a mesma mediunidade e que eu teria que ter muita sabedoria ao guiá-la diante de seus dons, que ela tem a mediunidade muito mais forte e a missão de ajudar na Terra, talvez até mesmo como profissão, possivelmente uma ativista de alguma causa, talvez. Parte 3. Família que valoriza a história. Bom, a família do Sebastian, meu marido, meu companheiro, ela diz aqui, tem o hábito de documentar muitas informações dos seus antepassados, em livros, arquivos, tudo que você pode imaginar, chegando até a viajar para uma cidadezinha europeia, local onde a família se originou. Certo dia, eu estava lendo um desses livros para Bela. Na época, ela tinha 6 ou 7 meses, até que algo me chamou a atenção. A beleza da avó do Sebastian, já falecida, desde que o Sebastian tinha 4 anos, a avó dele é falecida. O livro era sobre ela. Falamos bastante sobre Paola, a avó do livro, até que a situação se findou. Durante a noite, enquanto eu colocava a Bela para dormir, ela começou a brincar de cadê, achou, com o ar, com nada, sabe? Enquanto ria muito. Acompanhou com os olhos e com a cabeça algo se afastando até a porta. Fechou os olhos e dormiu em meus braços. Eu chorei incansavelmente, pois algo dentro de mim sentia que era ela. A avó dele, a bisavó da Bela, seria isso? Que estava no livro. Eu pedi para Deus abençoá-la onde estivesse e segui com a minha vida. Nunca mais algo parecido havia se repetido até que, parte 4, último acontecimento. Isso ocorreu há uma semana atrás. O Sebastian tem o hábito de acender uma vela toda noite com a Bela e apagar em sequência. Eu acho que na cabecinha dela simboliza a hora de dormir e ela ama. Após esse ritual dos dois, em meus braços, ela olha fixamente para um ponto a menos de ela olha fixamente para um ponto ao menos de 2 em 2 minutos, ao invés de cair no sono. Parecia que algo estava impedindo ela de dormir. Até que eu ouço um sussurro no meu ouvido, do que parecia ser uma voz feminina dizendo Jesus. Eu me assustei muito. A raiva tomou conta de mim. Tinha passado por um dia estressante de trabalho. A raiva tomou conta de mim. Eu tinha passado por um dia estressante de trabalho. E mãe, quando vê que algo incomoda o sono do filho, vira bicho. Você me entende, né, Ana?
porque é tão difícil, pelo menos para mim é tão difícil fazer dormir, pegar no sono, para ver alguma coisa e acordar, falar, agora você faça dormir de novo, porque olha só. Bom, eu não sei, mas eu fiquei com raiva e com medo. Mas falou Jesus, pelo menos, né? Aí você já fica vendo, falou, mas peraí, mas falou no seu ouvido, mas acordou ela, alguma coisa assim? Uma voz feminina dizendo Jesus. Eu não sei, mas eu fiquei com raiva e com medo. Não senti a mesma coisa que da última vez. Afinal, algo sussurrou no meu ouvido. Isso nunca havia acontecido antes. Seja lá qual tenha sido a palavra, eu me assustei, e não foi pouco. Falei em voz alta. Olha, seja lá o que for, vá embora. Minha filha quer dormir e você não é bem-vindo aqui. Mas a Bela não parava de acordar, olhando para o mesmo ponto enquanto tentava dormir. Levantei transtornada e me tranquei no quarto com ela enquanto eu orava mentalmente. E no exato momento em que eu fechei os olhos e disse para Deus: Senhor, o medo me pegou. Eu tô assustada. Permita que o que esteja aqui vá embora em tua santa paz para que a Bela consiga dormir. No mesmo momento, em meus braços, a Bela escancara os olhos em direção ao teto. Faz um sinal de que está chamando alguém com a mãozinha, sinal que vira um tchau logo em sequência. Fecha os olhos e dorme. Claro que eu coloquei ela no berço e chorei em posição fetal depois, por culpa de ter tratado mal o que estava lá. E se fosse a bisa dela de novo, eu mandei embora? E se ela apenas não contava que eu poderia ouvi-la, né? Aí eu fiquei triste, fiquei mal, fiquei me sentindo culpada, com remorso. E pedi desculpas, né? Inclusive, eu peço de novo desculpas, né? Para quem quer que você estivesse lá. Desculpa, espírito. Só não assuste ninguém mais aqui em casa, tá? Nem incomode o sono da Bela, tá? Obrigada. Enfim, no dia seguinte, com a casa totalmente escura, após colocar a Bela no berço, eu vi um reflexo dourado passando pela porta do quarto dela. E isso me tranquilizou. Eu acho que foi um sinal para que eu não sentisse mais medo e nem culpa. Eu sou grata a isso. Bom, foi muito bom relatar isso aqui. Conto com a ajuda nos comentários. Eu preciso dar um norte e entender melhor todos esses acontecimentos. Um grande beijo a todos e a você, Ana. Eu vou colocar em anexo a foto do livro da Bisa e uma foto da encantadora Bela, que é só amor por onde passa. Que Deus proteja a todos. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Peraí, que é só para mim aqui, ó. Tá, então quem puder dar dicas a ela, deixa aqui nos comentários, sempre com respeito. E é o seguinte, se ela tem mesmo a mediunidade mais aflorada, vai ter que realmente ir ensinando, sabendo levar isso com ela. Eu sei que dizem, né, que todas as crianças são mais sensíveis, mas acredito que ainda assim tem aquelas que são mais sensíveis ainda, né, a esse mundo e tudo mais. Saber levar, não fazer com que ela tenha medo, mas que ela entenda o que acontece e saiba lidar com isso. Talvez procurar algum lugar, né, que possa ajudar, algum lugar sério. Vejo que você tem, assim, não dificuldade, mas não se encontrou, assim, em algum lugar específico. Falar, eu frequento tal lugar, né? Aí fica complicado, eu entendo. Mas tenta mesmo em casa, né? Olha um livro, procura um livro, tenta você começar a aprender para guiar ela, né? Talvez até seja uma das missões aqui, em você mesma guiar e entender, começar a entender o seu lado, as coisas que já aconteciam com você, que você teve medo até agora de enfrentar, e começar a enfrentar isso por ela, para ensinar ela, né? Ensinar, enfim. Cadê? Tem muita coisa, né?
E é bom ter conhecimento. Gente, mas... Vem pra cá. Deixa eu tomar água. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.